Pronto, agora sim gravando, gente. Desculpa. Então, eu vou fazer uma apresentação rapidinha do Fei, que é o nosso convidado de hoje, e que também é amigo do Fábio, né? Então, foi aí uma indicação, eles já trabalharam juntos, e o Fábio, então, sugeriu que o Fei pudesse nos contar um pouquinho da experiência dele. Então, rapidamente, e já agradecendo também pela presença, Fei, eu não sei se vou saber dizer seu nome, ou sobrenome, Manheshi, se você quiser me corrigir. Manheshi. Só Manheshi. faltou o H no cartaz, mas é Manheshi, isso correto. Ok. Obrigado. Bom, então o Fei Manheshi é um moçambicano, nascido em Beira, licenciado em Engenharia Elétrica e Eletrotécnica, tirado na Universidade de East London, no Reino Unido, onde iniciou um negócio de internet das coisas. Robobo. Depois você me corrige se eu estiver falando os nomes errados. Em Moçambique, Fei trabalhou com organizações que incluem a Unicef, World Food Programme, Save the Children, entre outras, onde adquiriu vasta experiência no processo de desenho, configuração, capacitação, limpeza de dados e apoio durante o processo de recolha de dados com o uso de instrumentos eletrônicos. Ele também desenvolveu painéis de visualização e monitoramento de dados com recurso a sistemas de business intelligence, como Power BI e outros. No seu tempo livre, gosta de passar o tempo com a família. Então, estou agradecendo mais uma vez, Fei, a sua presença. Agora a gente vai começar, então, com a exposição da Jéssica, que vai trazer um pouquinho da situação que ela vive dentro da instituição que ela está trabalhando, e na sequência a gente te ouve, tá bem? Então, obrigada a todos pela presença, e Jéssica, é contigo. Olá, pessoal, boa tarde a todas e todos. Acho que boa noite aí para o Fei e para o João também, né? Bom, e agradeço também pelo espaço e, como a Jéssica falou, muito feliz, né? Esse é o nosso primeiro evento da Evoluir Brasil, ainda vai ter o lançamento oficial, mas esse já é um excelente aquecimento, digamos assim. E eu vou apresentar, então, aqui hoje o desafio. Eu preparei um template só para vocês entenderem rapidinho. Já me monitora aí no tempo, né? Não quero passar 15 minutinhos, para que todas possam entender e o Fei também se contextualizar melhor, né? Bom, então, prazer a todas e todos. Meu nome é Jéssica. Bom, vou fazer rapidinho a descrição. Eu tenho cabelos longos, castanhos. Atrás de mim, bom, tá borrado porque eu borrei meu fundo. Tô com fone de ouvido azul e tenho a pele parda. Enfim, então a descrição aí. E eu atualmente participo, né? Minha organização se chama Politize e eu sou coordenadora da rede de líderes dessa organização, né? E o que é, digamos assim, então, o Politize, essa organização onde eu tô, né? Então, nós somos uma organização da sociedade civil, né? Sem fins lucrativos, que tem a missão de formar uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia. E a nossa missão, né, é levar a educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar, com respeito pela pluralidade de ideias. Atualmente, a organização completou 6 anos e nós temos 3 núcleos de atuação, além do institucional, né, que fica toda a nossa parte de comunicação e financeira, enfim. Então, primeiro, a educação básica, que depois nós temos a educação básica trabalha majoritariamente em parcerias com secretarias de educação para aplicar eletivas sobre educação política e cidadania. Então, nós temos parcerias fechadas com mais de 5 estados no Brasil, e hoje nós temos mais de quase, estima-se que tem, só no estado de São Paulo, potenciais 35 mil alunos que estejam vendo as disciplinas eletivas do Politize. Depois nós temos também o conteúdo online, que nós temos um portal mesmo de educação política, redes sociais, YouTube, e uma rede de redatores voluntários que produz conteúdo sobre educação política. E, finalmente, o nosso núcleo, que carinhosamente chamamos de NFL, que é de um núcleo de formação de lideranças, né? Onde eu estou inserida, e nesse núcleo nós temos o programa Embaixadores Politize.
que é o nosso programa carro-chefe, e dentro desse programa nós temos, então, 3 camadas, que são os multiplicadores, quem vai receber formação online de conteúdos sobre política institucional e não institucional, comunicação não violenta. Depois que eles passam por essa camada, nós temos os embaixadores Politize e as embaixadas, são mais de 52 embaixadas espalhadas no Brasil todo, ainda não está em todos os estados, mas atinge pelo menos mais de 15 estados brasileiros, a gente já formou mais de 300 embaixadores, e essas embaixadas é para promover atividades, oficinas em diversos lugares aonde o online não chega. E, finalmente, nós temos, então, a rede de líderes, que é onde eu entro. Hoje nós temos 52 líderes, são pessoas que atuam tanto no setor público, privado e terceiro setor, então tem tanto mandatários, vereadores, assessores, técnicos, tanto pessoas no terceiro setor, em outras organizações e também no setor privado, majoritariamente hoje em setores de responsabilidade social. E aí, né, depois desse breve panorama aí, qual que é a síntese do problema, né, a questão? Só para entender, nós temos para vocês entenderem, um problema geral, depois eu vou descer no problema mais específico. O problema geral é, claro, a construção de painéis de monitoramento dentro da organização. Então, o que aconteceu? A organização ela é financiada, hoje nós temos muitos financiadores internacionais, como o Fundo Nacional da Democracia, que é um fundo norte-americano, embaixadas, por exemplo, embaixada neozelandesa, embaixada norte-americana, além de outras captações, né, que nós fazemos, também brasileiras, como a própria Petrobras, também é um dos nossos financiadores. E o que acontece? Devido aos requisitos, né, desses financiadores, surgiu lá a chamada avaliação de impacto, né? Então, o Impact Assessment começou a aparecer, e o que a organização começou um corre contra o tempo para mostrar o impacto das suas ações, né, que é diferente das pessoas alcançadas. Só que, ao se pretender mensurar esse impacto, foi quase como um salto direto. Então, foi feito formulários, esse formulário, o nome foi dado de avaliação de impacto, e pronto, seguiu o baile. Tem hoje um programa, a gente tem um núcleo, né, que a gente chama de processo de desenvolvimento organizacional, que discute avaliação de impacto, mas acabou que por uma exigência, enfim, né, não por uma questão ordem prática, começou-se a falar de avaliação de impacto dentro da organização sem ter muito bem uma clareza do que seria essa avaliação de impacto, né, enfim. E ao ter esse salto, né, então a gente tem um problema ao dar esse salto, um problema tanto por conta de já ter saltado direto para a avaliação de impacto, surgiu um problema específico, mas que também é um problema prático por conta disso. Então, trazendo para o meu problema específico, mas que também tem a ver com o problema geral, é justamente a falta de um painel de monitoramento atualizado e com regularidade para abastecimento das informações. Então, hoje existe um Data Studio, né, que é uma ferramenta de visualização, mas ele é pouco explorado. A maior parte da equipe, né, do programa onde eu estou não sabe mexer, não entende muito bem como faz a atualização, então o nosso gestor atualiza ali mais quando é necessário, do que não tem justamente uma periodicidade para fazer isso. Então, não há definição de quando, nem como atualizá-lo, nem é quem é o responsável. E a equipe ainda encara, quando a gente fala monitoramento, as pessoas meio que acham que isso é um processo oneroso, é tomada de tempo, eu tenho as atividades executivas, então tem que parar aqui para ficar pensando em monitoramento, né? Tem um pouco essa ideia implícita ainda que vai mais atrasado que, digamos, ajudar no meu trabalho. Então, tem uma cultura também ali de encarar a avaliação e monitoramento como acessórias, né? Bom, e aí com isso, né, o problema, né, eu coloquei aqui a síntese, a questão, é que nós temos informações desencontradas, pouco conhecimento dentro do programa mesmo, da qual eu sou a última camada, entre os avanços e resultados, então a gente não sabe, avançamos, não avançamos, tem um número ali de pessoas alcançadas, mas o que isso representa, não sabemos. E aí temos muita reunião, aquele excesso de reunião dedicada para planejamento e replanejamento, e agora estamos em fase de planejamento estratégico e eu estou puxando um pouco aí a equipe, pessoal, vamos monitoramento, precisamos, né,
incorporar o monitoramento como um processo constituinte do planejamento. Então, se planeja muito e pouco se pensa em como vai ser monitorado, né? Como que a gente vai verificar se as nossas atividades, os produtos que estamos entregando, consequentemente, os resultados estão avançando ou não. Então, né, como contornar, né, pergunta essa situação, né? Quais seriam alguns passos práticos que nós poderíamos fazer para contornar essa situação? Lembrando que eu sou gestora, mas eu também tenho me especializado nos últimos 3 anos na área de monitoramento e avaliação, então algumas pessoas me titularam como especialista dentro da organização, mas eu não me dei esse título, mas acabam vindo recorrendo a mim, porque, né, o fato de eu estar me especializando na área. E, enfim, então não tem essa área de monitoramento e avaliação hoje, existe um recurso que vai vir no ano que vem, mas ainda eles não sabem como vão alocar, se vão montar uma área, se vão contratar uma equipe externa. E aí, né, o que nós já tentamos, então? Então, a primeira coisa que eu fiz é ajudá-los na construção da teoria da mudança. Então, o programa construiu a sua teoria de mudança, nós tivemos uma imersão, e agora, para o meu programa, eu estou também agora na explicitação, né, da teoria da mudança, eu estou construindo um marco lógico, então, com os indicadores, né, para que ano que vem eu consiga, pelo menos na minha camada, a construir esse painel de monitoramento. Mas ele vai ficar, digamos assim, mais focado mesmo, não é um painel do programa, é do projeto, né? Então, esse é um pouco do que eu estou fazendo no momento, dentro do planejamento estratégico, mas ainda tem o desafio aí de trazer a equipe junto, para pensar junto, inclusive o meu gestor, que ele vem de uma outra área e às vezes tem até confusão em terminologia de indicador, usa indicador uma determinada nomenclatura, então também tem uma confusão ali que acontece também entre o meu gestor e a equipe. Então, desculpa se eu passei uns minutinhos, mas basicamente essa é a síntese do meu problema. Legal, Jéssica. Legal saber um pouquinho aí das dificuldades que você passa aí dentro da sua instituição. Acho que é algo comum para outras também, né? Te ouvindo aí, eu pego algumas dores também do que eu tenho vivido dentro de uma ONG também. Então, bom, acho que agora passo a palavra para o Fei, e vamos ver como que a gente consegue conectar aí um pouquinho do que ele já fez e já vivenciou, considerando aí as nossas dificuldades também. Tá bem, muito obrigado. Talvez, primeiramente, também agradecer pela oportunidade, não é, de estar aqui a fazer parte dessa roda de conversa. Acho que daquilo que a Jéssica apresentou deu muito bem para perceber um desafio que é comum, principalmente com todos que começam ou pretendem fazer o desenho de painéis de monitoria e de avaliação. E vamos ver se preparei aqui uma pequena apresentação, deixa eu ver se consigo partilhar a tela. Desculpa, acho que vou pedir acesso para a partilha da tela. Que de certa forma vai tentar tirar algum dos mistérios ou dos maiores constrangimentos que as pessoas podem ter em avançar no uso de tais ferramentas. Ok, portanto, novamente, acho que a Jasmine já apresentou brevemente Femanhãs. Já há algum tempo estou a trabalhar com painéis de monitoramento, tanto no fluxo de criação de instrumentos de monitoria e avaliação, isso é, os formulários, até o nível do estudo dos próprios painéis. Eu acho que a minha imagem parou, acho que vou ter de voltar a conectar. Contudo, um dos primeiros passos quando estamos a fazer o planeamento do estudo, desculpa um momento, acho que tenho aqui um problema técnico do computador e vou fazer só a troca enquanto reinicio o computador. Um momento, sabe? Recording. Sorry. Acho que foi ele que travou, né, Jéssica? Sim, fui eu, desculpa, um instante só, enquanto tá. Okay. tive aqui um problema técnico no computador e
Enquanto espero o computador reiniciar, talvez vou tocar em alguns pontos sempre importantes que foi mencionado, não é? Consegui compreender o problema que a Jéssica mencionou, que o primeiro é criar a estrutura interna, ou pelo menos o buy-in, ou aquilo que é todos na organização a dar valor, ou a aceitar que o painéis de monitoria são, de facto, uma valia e que não adicionam trabalho, porque, na realidade, eles, até ao invés de adicionar trabalho, podem reduzir bastante trabalho, no sentido de o que já foi observado em vários projetos é que, no momento em que as pessoas têm de fazer a produção dos relatórios, todos estão a correr atrás dos dados. E neste momento, a correr atrás dos dados, por vezes não vão apanhar os dados fiáveis, às vezes têm informação que está desatualizada e têm de procurar ver com diferentes pessoas para reunir essa informação, enquanto se existisse um dado ou um painel de monitoria, isto, de certa forma, fica mais facilitado. Não só as pessoas conseguem ter a monitoria regular sem ter de ir solicitar a diferentes pessoas, diferentes departamentos para ter esses dados. E, se bem executado dentro da organização, esta atividade pode livrar muita gente do processo de ter de ir à procura de informação, onde vai colocar esses dados, digamos, vai armazenar num ficheiro que todos têm acesso na rede institucional ou não, enquanto quando existem painéis baseados na web ou painéis eletrônicos, todos têm acesso e a todo momento. Então, de certa forma, traz sempre grandes valias e já indicou que internamente já está a fazer esse processo de, como digo, é teoria de mudança, não é? A ter que todos dentro da instituição comecem a aceitar ou ter o conhecimento da valia da ferramenta, e acho que para adicionar esse valor, às vezes com alguns exemplos práticos, isto pode e, de certa forma, quase que sempre é possível conseguir mostrar os resultados para vir a melhorar ou aumentar os recursos para o desenvolvimento da solução. Em relação ao Data Studio que mencionou, acho que não foi específico em relação à ferramenta usada. Eu daqui a pouco, assim que o meu computador reiniciar, vou apresentar algumas soluções que pessoalmente já tenho usado ou já foram usadas em alguns projetos e vejo que tem alguma valia, e o nível de aprendizado não é muito alto, e vai permitir que quase todos consigam rapidamente entrar nesse tipo de sistema para o uso. Em relação a quem atualiza e a frequência da atualização, isso, de certa forma, aqui vejo que tem duas vertentes. Tem uma de quem que é responsável por A, recolher os dados, B, fazer a limpeza ou o tratamento dos dados, e depois C é a ferramenta ou o instrumento que usa para transmitir os dados do seu sistema de recolha de dados. Digamos, se usa um formulário eletrônico, então como é que vai fazer essa transmissão desses dados para o seu sistema que faz o Data Studio, não é? O seu sistema que faz a análise dos dados. E aí já cada papel tem que estar bem delimitado, porque, claro, nós não vamos querer só receber dados que não estão com nenhum tratamento, não é? Porque aí também os nossos dados nos painéis vão ser enganosos ou não vão ser precisos para aquilo que é a funcionalidade. Se tem alguém que faz a recolha diária ou semanal, também tem que ter supervisão de que os dados estão a ser recolhidos nessa frequência, porque também, se a informação rompe em algum momento e não existe este acompanhamento, também corre-se o risco de perder aquilo que é a validação da utilidade da ferramenta. Porque as pessoas vão dizer, pronto, ok, tem um painel, mas essa informação só foi atualizada 2 ou 3 meses atrás,
e, por consequência, começa a perder a sua relevância na instituição. E quando nós fomos a falar em relação ao processo, ao custo, como a Jéssica mencionou, que tem um impacto oneroso em, às vezes, implementar esse tipo de soluções, existem alternativas, e quando eu for fazer a apresentação também vai-se poder ver que existem alternativas que, de certa forma, fora da parte técnica, na configuração dos instrumentos, são relativamente baratos para tanto criar, assim como manter os painéis. Então, usando estas soluções como alternativas, trazem o que eu digo é sempre uma valia, não é? Um win-win, escolher uma ferramenta que seja usada para um período mais longo. E quanto a quem que vai poder apoiar, de novo, aqui temos de ver a nível da instituição quem teria essa capacidade técnica, e é muito normal organizações escolher pedir uma empresa externa que faça a gestão dos painéis, construção dos indicadores-chaves e depois entregar ou capacitar no uso do dia a dia da ferramenta. Portanto, são algumas considerações importantes também a considerar. Eu já tive o computador a reiniciar e eu talvez vou fazer a minha apresentação no outro dispositivo, só uns instantes. Ei, se facilitar a sua vida e quiser mandar a sua apresentação por WhatsApp, eu posso apresentar aqui, se você tiver alguma dificuldade. Aí, funcionou. Aí. Tá bem, já está. Só desligar aqui. Ok, desculpa. Acho que o problema já está ultrapassado. Portanto, vou dar uma breve apresentação que, de certa forma, de novo vai revalidar e tocar nos pontos todos que foram mencionados há pouco tempo. A resposta também um pouco daquilo que a Jéssica levantou. Em que nós temos de fazer uma avaliação, a contextualização, não é? A maior parte da apresentação foi tomada no contexto em que já temos os dados recolhidos, ou já sabemos como adquirimos os nossos dados, para o processo já de escolhermos a ferramenta, para o monitoramento, o planeamento do nosso trabalho, de como vamos integrar os dados, a frequência em que recolhemos a informação, entre outras informações, e depois vamos ver também os mecanismos de transmissão de dados. Como eu havia mencionado, temos sempre de considerar que estamos a transmitir dados de determinados sistemas que podem não ser do mesmo fornecedor ou da mesma empresa, e isso sempre requer uma avaliação de como esta integração vai ocorrer. Temos também aquilo que são os mecanismos de transmissão em si e as considerações que devemos tomar durante a seleção dos indicadores e gráficos, assim como as precauções, não é, na representação da informação, e se o tempo permitir, talvez fazemos um pequeno exemplo básico só de como isto seria na prática. Claro que ninguém vai sair daqui a ser um mestre no processo, mas pelo menos já um pontapé de partida. Portanto, o contexto, nós tomamos em consideração que alguém usa um tablet ou um outro mecanismo eletrónico para capturar informação. Isso pode ser observações tanto qualitativas ou quantitativas, embora para o caso qualitativo tem um tratamento um pouco diferente, mas se nós formos a falar de pesquisas quantitativas, é um pouco mais fácil trabalhar nessas ferramentas. Daí pegamos, a informação chega no sistema. No nosso caso específico, por exemplo, em alguns trabalhos que fizemos com o Unicef, ou mesmo outros que desenvolvemos fora do Unicef, foram mais sistemas de base de dados, muitos com base no ODK ou ONA, uma plataforma que também usa ODK, e os dados vão sempre estruturados de uma forma
em que um sistema eletrônico consegue puxar e pode ser extraído como Excel ou CSV, assim como pode-se mandar para outros sistemas com um processo chamado webhook. Também veremos um pouco em detalhe como isto funciona. Portanto, isso, claro, sempre traz benefícios em que a informação chega do modo atempado à nossa instituição, e se existem pontos que necessitam de alguma atenção por correção, entre outros, é muito rápido identificar e fazer a implementação da recolha ou correção daquilo que for identificado. Portanto, se formos a falar em relação a quem, num dos pontos que a Jéssica colocou, aqui seria um gestor de dados da pesquisa, que seria responsável por assegurar que o output ou o resultado deste trabalho é uma base de dados limpa para ir para o nosso sistema de análise de dados. Portanto, daí vem o processo de planeamento da solução de monitoramento. Existem várias no mercado. Eu acho que aqui do lado dos caras temos uma imagem que tenta mostrar um pouco aquilo que é o mercado em relação a quem está a liderar nesse momento, que de certa forma vemos que temos a Microsoft com o Power BI, assim como o Tableau do lado direito, e temos os outros que também estão mais no mercado nicho, mas também são boas alternativas para análise de dados. Não vou entrar no aspecto de custos, cada um tem o seu custo e a sua vantagem e desvantagem. Tendo usado os primeiros três, pessoalmente o de meio que eu disse, o Superset é um que tem custos um pouco mais reduzidos em relação aos acima, porque é uma solução open source, pode ser hosted ou pode ser, quer dizer, alguém pode implementar no seu servidor e ter uma gestão individual sem que tenha que pagar alguma licença a esses outros provedores. Contudo, mesmo com esses, existem alguns constrangimentos no momento do uso do dia a dia, claro. Por exemplo, se tem muito dado a ser lançado para o sistema, muita gente a aceder ao mesmo tempo, tem de sempre tomar em consideração, de novo, se não existe muita gente técnica na instituição para fazer essa gestão do dia a dia, então talvez será mesmo ideal escolher uma dessas outras plataformas que já estão estabelecidas e sabemos que temos suporte quando precisamos e não temos de preocupar se amanhã já não são 10 pessoas, são 1000 ou 20.000 pessoas a aceder ao mesmo tempo. As plataformas é que vão tratar de assegurar que o sistema sempre está funcional. Agora, quanto à modalidade de transferência dos dados para o sistema de monitoramento, aqui nós temos um pouco da questão de com que frequência, não é, que os dados vão para o sistema e eu tentei simplificar aqui, que é só um processo de decidir se temos uma ligação permanente através de um API, e isso é só dizer que o sistema, quando recebe a informação, o sistema de recolha de dados, não é, que recebe a informação, vai mandar para um outro local, o nosso data farm, ou nossa base de dados principal que usamos para fazer a análise de dados. Existem outras modalidades em que pessoas fazem ligação direta, mas, por exemplo, se formos a usar o ODK, como eu mencionei, é um pouco mais complexo ter alguém fazer uma ligação direta à base de dados do ODK, e como alternativa existe uma ferramenta, um mecanismo chamado webhook que faz o envio dos dados para uma aplicação terceira. E se for dados únicos, que não é o vosso caso, então nesse caso só seria, digamos, o uso de dados exportados em CSV ou Excel, que são os formatos mais comuns, e depois fazer o upload dessa informação na nossa ferramenta de visualização ou de análise dos dados. Agora, nós temos opções, não é, para os dados em tempo real, que é o vosso caso da Politize, não é? Que querem ter dados frequentes e, de certa forma, não vão querer sempre estar a puxar os dados com Excel ou um CSV, carregar no sistema de gestão de dados, porque, de novo, aí já adiciona um elemento humano e que se hoje alguém esqueceu de fazer esse upload, alguém não tem essa capacidade de fazer, fica um tempo em que
os dados estão parados, já não estão a ser atualizados, e de novo volta aquele um dos pontos que eu havia mencionado sobre a relevância de estar sempre a manter atualizados os nossos painéis. Portanto, uma forma muito utilizada é esta determinada webhooks, e as aplicações de recolha de dados têm uma interface, geralmente é muito simples, é tipo pôr um endereço URL que a pessoa vai dizer que quando recebes uma submissão a esse questionário, envia para este local, e este local vai saber como tratar desses dados. Vou entrar um pouco no que este evento significa, não é, para o sistema, sem ir na parte técnica tão a fundo, mas de certa forma a facilidade de uso e configuração desses webhooks, a rapidez e flexibilidade de funcionar em vários tipos de sistemas que faz ele ser muito versátil. Então as pessoas não têm de ter nenhum conhecimento técnico em si para fazer essa ligação dos sistemas, e configura uma vez e a pessoa esquece, já nem tem de se preocupar em fazer alterações, a não ser que for a fazer mudanças ao seu data farm. E dependendo do serviço que for a utilizar ou a configurar, pode ser necessário ter uma base de dados externa, uma outra base de dados que vai já armazenar todos os dados dos diferentes serviços que a pessoa pode ter a recolher a informação. Então, nós temos o webhook, embora este pode ser um passo antes do webhook, mas temos um serviço intermediário de integração dos dados para os casos de dados em tempo real, em que aqui nós temos a nossa fonte de dado do lado esquerdo. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui o pointer. Então, nós temos aqui as nossas fontes de dados. Isso é a nossa aplicação em que nós fazemos o nosso formulário, e isso seria, por exemplo, o ODK, entre outros, que mandam para um sistema chamado ETL2, ou uma ferramenta de extração, transformação e carregamento de dados para um outro data farm. Então, aqui seria o nosso data warehouse, ou o nosso sistema em que nós vamos armazenar todos os dados recolhidos em diferentes pesquisas, em diferentes trabalhos, e esse sistema vai saber como categorizar e mandar para a base de dados correta, e nós trabalhamos a partir do nosso data warehouse para nossa ferramenta de business intelligence, ou a nossa ferramenta de data studio, não é? Então, algumas ferramentas muito úteis para facilitar esse processo existe o Stitch Data. A Amazon AWS também tem alguma funcionalidade para fazer isso. A Azure da Microsoft também tem um Data Factory. Snowflake, Talend, Tableau e outras ferramentas também têm um pouco desta funcionalidade nela incorporada. Contudo, terá de ver as documentações para se familiarizar. Em alguns dos casos não é tão simples a configuração como, por exemplo, se fosse usar um ETL que é dedicado. Então vai depender muito do seu caso de uso. Portanto, o ETL é uma boa opção. Configura-se no ETL e o sistema vai dar um webhook, e esse é um endereço URL que a pessoa vai colocar no seu sistema de recolha de dados, e está pronto para ter os dados lá enviados. Portanto, daí, de princípio, já temos uma base de dados pronta para a análise dos dados. Contudo, nós ainda não estamos prontos para construir, de facto, os painéis, porque temos de ter várias considerações a fazer, não é? Para antes de começar a desenhar os painéis. Às vezes podemos ser rápidos, começamos já assim, temos um diagrama de pi para mostrar esses números, entre outros. Contudo, é muito importante primeiro conhecer os dados, conhecer o fundo, o tipo de campos ou de colunas que nós estamos à procura. Temos de conhecer se, de novo, estamos a assumir que os dados foram nos entregues ou já vêm no nosso data warehouse e já estão limpos, não é? Então, isso quer dizer que já não existem casos duplicados ou informação que esteja em falta, e isso também afeta bastante quando vamos a fazer a análise. Nós já temos chaves variáveis da amostra que nós temos o conhecimento, e é muito importante conhecermos as diferentes chaves de variáveis, o tipo de indicador que temos, e por fim também os indicadores únicos de cada submissão. E isso é importante saber, que cada
uma das respostas ou cada uma das linhas que estamos a analisar é um dado único e sabemos sempre identificar por este dado. Claro que sempre é recomendado remover qualquer informação que identifique a qualquer pessoa, porque não sabemos a quem vai aceder os dados, dependendo também de quais são as medidas de segurança que são aplicadas na organização. Agora, também a ser considerado antes de começar na construção é alguns exemplos de erros a evitar. Porque, de novo, os nossos painéis estão a contar uma história, então estão a substituir um texto, não é? Em poucas imagens nós conseguimos, de certa forma, discernir alguma mensagem e é muito fácil com um painel transmitirmos a informação errada, não é? Daquilo que era o objetivo. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos que, neste caso, neste primeiro diagrama, neste histograma, não é? Temos o eixo Y a começar no 0,2 bilhões, então, de certa forma, a informação que está aqui não é muito correta quando alguém vai a analisar os dados e tomar uma decisão que seja concreta com base na informação apresentada. Temos também aqui um outro exemplo em que o diagrama de Pi tem tanta informação que quase que não se consegue discernir ou tomar tirar nenhum output que seja útil, não é? Para mim é só ia ver os números grandes e o resto, pronto, é quase que insignificante. E, de novo, a escolha do diagrama pode não ter sido melhor e as pessoas têm de tomar isso em consideração. E aqui mais um outro exemplo também que foram representadas as informações com o eixo Y, que quase que não se consegue discernir qual é o eixo Y e eles vêm, de um lado alguém pode pensar que a Ásia está em número 1 só porque foi o primeiro a ser apresentado, mas de novo, se nós fôssemos a colocar esses dados todos no mesmo eixo, ou na mesma linha, vamos conseguir notar que é algo, quer dizer, os dados estão a contar uma outra história. Então, sempre é importante quando formos a tentar olhar os nossos dados e como equipe, não é? Todos tentam analisar e olhar para os dados e ver que os dados estão de facto a contar a história que pretende ser contada. Claro que o que também pode ser relevante tomar em consideração nesses momentos é simplicidade, às vezes vale bastante. Podemos tentar criar gráficos assim bem animados ou inovadores, mas no final do dia complicamos ao invés de simplificar o nosso objetivo. Portanto, aqui tem um exemplo prático de uma pesquisa que foi feita, de um trabalho de campo que foi feito há pouco tempo e construímos um painel e isso a usar o Superset, talvez depois mostre um demo ao vivo e aqui, de novo, fomos pela simplicidade, o objetivo era ver que os questionários que estavam a ser submetidos estavam a ir em linha daquilo que eram os objetivos de estudo, estavam todos a ser recebidos, era um painel que era utilizado no dia a dia, e que os indicadores principais de cada uma das crianças que estavam parte da pesquisa estavam lá e os números que estivessem fora do normal permitiam que cada um dos supervisores conseguissem analisar e questionar. Por exemplo, aqui temos casos de idades, nós tínhamos idades de crianças que, no princípio, devia ser até 18 anos, então todos esses dados que estão na casa dos 20, 25 anos já eram, de certa forma, questionáveis e permitiam, não é? Logo alguém a monitorar os dados, a ligar e saber o porquê que temos esses casos que os dados estão tão altos. Então, um benefício, dependendo de novo do estudo, vai sempre permitir de forma rápida a pessoa chegar a uma conclusão para o objetivo que o painel tem. Portanto, tentei ser breve neste ponto e ver se faço uma pequena apresentação ou uma sessão prática, se tivermos alguns minutos em tentar configurar um painel no Power BI, e isso será usando um dado exportado em CSV. E se existir alguma questão, enquanto eu carrego aqui o Power BI, está aberto em apresentar e ver se eu consigo responder. E se foi um pouco rápido, por favor, eu peço questionar para eu voltar a tocar em algum ponto.
Legal demais, Fei. Obrigada pela sua apresentação. Acho que ela foi bem, assim, direto no ponto, das dúvidas mesmo, né? Tô vendo a Jéssica ali balançando a cabeça de que sim, concordando. E, bom, se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer alguma pergunta agora, e aí a gente pode prosseguir para essa parte prática, que acho que também vai ser bem legal da gente ver um pouquinho dessa realidade. O João colocou uma, né, no chat. O João colocou onde está esse superset na imagem. Caso não esteja, onde ele se enquadraria? Em qual quadrante? Acho que naquela classificação que o fez entre o Power BI da Microsoft que está em primeiro, depois tem os outros. Fez uma pergunta nesse sentido. Excelente pergunta. Por acaso, também quando estava a olhar, geralmente quando as pessoas fazem muita análise das ferramentas de BI, vão pelas opções comerciais, e o Superset, na minha ótica, estaria um pouco aqui do lado dos nichos, que não são muitos que conhecem, e são ferramentas um pouco mais, sim, são abertos, e não estão tanto no mercado como esses outros que estão no mercado comercial. Por essa razão acho que não colocaram aqui, mas já estaria no nicho players, e soluções um pouco mais, talvez challenges, de certa forma, um pouco aqui no meio. Tá certo. Obrigado pela questão, boa questão. Ok, portanto, deixa eu ver se eu tiro aqui e vou... Portanto, aqui nós temos o Power BI, em que nós podemos começar a importar os nossos dados por Excel, e temos outras fontes de dados, não é? Por exemplo, se eu seleciono aqui, pode ser um documento Excel, Power BI Dataset, entre outros, mesmo base de dados. Contudo, o que deve-se tomar em consideração, primeiro, é necessário ter uma licença para o uso do Power BI, ou pelo menos ter uma conta institucional e permite-se ter acesso ao Power BI com uma conta gratuita e é funcional. Contudo, não permite já partilhar os painéis que forem a produzir com outras pessoas da organização sem que tenham uma licença paga. Então, se formos a falar de um pequeno constrangimento que a ferramenta tem, este pode ser uma delas, e também um pouco mais complexo, pelo menos na minha experiência, a partilha de painéis públicos num site público. Por exemplo, se eu fosse usar um exemplo do Superset, é muito simples porque vive na web, certo? Deixa-me ver se eu consigo ver aqui um exemplo. Eu acho que estão a ver a tela correta, não é? Acho que sim, estão a ver o Superset, não é? Ou está perfeito aqui? Sim, portanto, este é o Superset. Às vezes os dados vão levar algum tempo a carregar, é um pouco do demo que estava a apresentar. E este, por acaso, já foi descontinuado e a maior parte dos dados que estão a correr aqui é cached. Depois vou ver se volto a apresentar. Contudo, este facilita bastante em todos ter acesso aos painéis a qualquer momento, enquanto aqui no Power BI, a maior parte das vezes as pessoas podem ter limitações e um pouco mais de dificuldade em ter essa informação partilhada, principalmente para pessoas fora da instituição. Ok, deste modo, nós temos aqui criei aqui um pequeno Excel com sample data, que podemos usar como a nossa fonte de dados. As pessoas podem conectar a informação diretamente do Excel através daqui da importação, ou pode usar mesmo o Power BI online para puxar esta informação para o seu painel para análise. O primeiro ponto, de novo, aqui eu conheço os dados, mas acho sempre relevante também dar um pequeno contexto dos dados, porque quando formos a fazer o desenho dos painéis é importante termos o mínimo de conhecimento. Vamos ver. Ok. Portanto, este é o Excel, que é a fonte dos nossos dados. Conseguimos também ver a partir do Power BI, e vou mostrar. E aqui nós temos diferentes indicadores, isso foi coletado com o ODK Collect, então temos bastante metadados, não é? Que seriam esses campos iniciais que
ver o número de telefone, de quem está a fazer a pesquisa, nome, entre outros. E depois começa já os nossos dados, desculpa fazer o zoom aqui, os nossos dados já mais ligados à pesquisa, que estariam a partir nesse caso, é o estudo com uma escola, então começava dos dados como um código da escola, um código e o nome da escola, os dados se é um diretor, uma criança que está a ser entrevistada, entre outros. Portanto, conheço que tem também latitude, longitude, altitude. Longitude e latitude é importante se nós queremos fazer os dados georreferenciados, isso é colocar os dados no mapa em que possamos analisar. Geralmente, sem a latitude e longitude fica um pouco mais complexo, a pessoa teria de fazer um processo um pouco mais manual para fazer com que isso seja representado. E depois temos o resto da informação que estão de forma que seriam respostas categóricas e foram codificadas em 1, 2, 3, entre outros, pelo programa que fez a recolha dos dados. E isto, por si só, traz às vezes um pequeno constrangimento em que, se nós queremos ter a resposta da pergunta que nós estamos à procura, teríamos de voltar a transformar isto na sua resposta, não é? Então, 1 seria sim, por exemplo, 2 não, 3. Então, seria necessário fazer essa pequena transformação antes de fazer o estudo, ou pode fazer através também da própria ferramenta Power BI, e que permite fazer isto, entre outras, não é? Portanto, volto agora para o Power BI. Nós vemos primeiro, ele pede a indicação de onde estão os nossos dados, em que nós podemos ver aqui um preview, não é? Daquilo que é, como nós vimos agora no nosso Excel, os diferentes campos que estão disponíveis. Se nós quiséssemos fazer alguma alteração dos dados e os campos que estão aqui, podemos fazer a transformação do dado, que está aqui o indicador, mas neste caso, para manter as coisas simples, vou usar só o carregamento dos dados, assumindo que está tudo já pronto para a avaliação. Ok. Após o carregamento dos dados, nós teremos o Power BI indicar do lado direito os diferentes campos que ele for a encontrar no nosso dataset. E só aguardamos ele processar. Vamos puxar isto por aqui. Ok. E o que ele acaba fazendo também, geralmente com os nossos dados, ele carrega também para o Power BI online. Ele associa a nossa conta e puxa para lá, porque de certa forma as pessoas costumam quase sempre enviar os dados para o servidor. Agora dá-me um instante até ele. Ok. Portanto, nós já temos os dados carregados e todos os campos, ou todas as perguntas, se fosse assim a escolher, estão aqui indicados do lado direito. Todos os campos estão disponíveis para a nossa análise e aqui temos as diferentes visualizações que nós queremos utilizar. Eu vou começar com talvez o mais fácil, de certa forma, ou o que é mais visual logo, que é o mapa. Então, nós viríamos aqui para as opções ou os diferentes indicadores que aparecem e ver se encontramos o mapa, não é? E podemos fazer a representação. Nesse caso, posso escolher só um mapa normal. Seleciono uma vez e aqui aparece nesta mesma coluna das visualizações para nós colocarmos os diferentes tipos de dados que nós queremos, nesse caso a localização, a legenda, latitude e longitude, o ponto que eu havia mencionado que é importante conhecer e ter nos dados para poder representar a informação no mapa. Portanto, nesse caso vou começar com a latitude, venho para os campos, escolho que é latitude e coloco onde está a latitude. Só aqui uma observação que temos geralmente a fazer é assegurar que ele não vai sumarizar essa informação, porque às vezes ele pode escolher sumarizar e vai fazer uma soma, entre outras, que não é o pretendido. Então escolho também a longitude e assim começamos a carregar isso, vimos que o mapa já ficou apresentado aqui na nossa tela e os pontos já foram colocados com base na latitude e longitude.
Contudo, neste momento só são pontos no mapa, ainda não dizem muita coisa, embora sejam interativos, mas só são pontos. E nós, às vezes, claro, quando a pessoa põe o rato por cima, vai aparecer a latitude e longitude, mas às vezes o que é útil é ter alguma informação sobre essa localização. Eu, nesse caso, posso escolher que é uma escola. Mudar de volta para o campo normal. Então, aí eu vou adicionar para que quando a pessoa faça o seu faça qualquer interação com o mapa, vai ter informação sobre essa localização. Então, nesse caso, vou escolher a informação que é o nome da escola, que seria uma informação relevante a conhecer. E, de novo, como conheço os dados, ou tenho também aqui desse lado um outro Excel, o Excel aberto para ver onde está esta minha informação, é possível puxar o campo e nós temos um que é pôr na legenda, e nós veremos que vai aparecer aqui a legenda com os diferentes pontos, e ele já processou e automaticamente categorizou cada um dos pontos com diferentes cores. Vou fechar aqui. Então, vemos que ele já categorizou cada um dos pontos únicos com uma cor diferente, porque já indicamos que cada legenda tem um diferente tratamento. E se quiséssemos também que quando alguém passasse o rato por cima, aparecesse desculpe aqui, que também aparecesse a informação desta localização, podemos pôr aqui no tooltip esta informação. Um momento, carrego aqui. E quando eu passo aqui agora, o rato já vê a informação sobre a escola quando nós navegamos. Então, antes só tínhamos um ponto e agora já temos os pontos com diferentes categorizações e informação relevante. Nós podemos customizar mais, por exemplo, aqui o título do próprio mapa pode ser algo mais relevante e podemos vir para, neste caso, title. Então, quase sempre que fomos interagir ou fazer alteração ou configuração do mapa ou de qualquer uma das visualizações, sempre trabalhamos nesta mesma área e podemos colocar já, ou alteramos a informação, mapa, terem o nome do mapa, a sua escola. Ok. Então, já temos aqui a informação representada e podemos saltar para o próximo indicador. De novo, podemos customizar mais se quiséssemos, incluindo as cores que nós queremos para cada um dos pontos que estão no mapa. Mas com este tempo, vou saltar e podemos fazer o nosso famoso pie chart. Portanto, no Power BI, uma coisa a considerar é que geralmente o Power BI considera cada um dos indicadores ou cada um dos trabalhos, nesse caso aqui que estou a fazer, é produção de relatórios. E se eu quisesse fazer já um painel, eu ia fazer com base nos relatórios que fui a criar. Então, isso já talvez seria no Power BI online, ia criar com base nesses relatórios que já foram criados, ia dizer que este dado pode ser apresentado no painel e este permanece somente aqui no relatório. Então, aí é onde temos um pouco da diferença de onde temos cada um dos dados a ser representados. Por exemplo, agora no diagrama, no PI, eu vou colocar uma informação que é mais relacionada a se sim ou não, se a criança estava ou não na escola. Eu posso ir primeiro para os detalhes. E a informação, claro, do código da criança. De novo, como não temos aqui dados identificáveis de cada uma das pessoas, foi usado codificação para cada uma das crianças. Nesse caso é diretor, então foi codificado o diretor e já podemos ver aqui no nosso diagrama, de novo, já foi representado. Contudo, vemos aqui que temos um pequeno problema. Se formos olhar para os números, vem 2BT, 28T, 0T, e aqui conseguimos, os dados algo não está correto, certo? E aqui o que está a acontecer é que um dos dados está a ser sumarizado, de forma que nós não pretendemos o seu tratamento a ser desta forma, e vemos que aqui ele faz a soma. Então aqui nós queremos que ele considere cada uma
cada uma das pessoas que ele for a contar como uma contagem e não uma soma, porque o código, neste caso do diretor, ou os códigos que nós temos, geralmente são representativos em números. Ele, se for a fazer uma soma, vai dar um número enorme, como tínhamos antes, e de novo não estava a dar uma informação que era relevante, e agora temos algo que é um pouco mais significativo, não é? Conseguimos discernir que temos os azuis com 52% e os outros com as percentagens remanescentes. Então, acho que está algo um pouco representativo daquilo que estaria à espera ver. E, de novo, como o Power BI e muitas outras ferramentas, elas vêm já com uma funcionalidade automática de conectar os diferentes indicadores e fazer filtros. Por exemplo, se eu fosse interagir com este gráfico do meio e selecionar na área azul, ele automaticamente vai refletir no outro gráfico que tem a relevância e pintar os pontos no mapa. E se eu fosse escolher um outro ponto, ele vai fazer o mesmo. Se formos anotar do lado esquerdo do mapa, mostra outros dados automaticamente aplicados. Portanto, um outro indicador que eu posso colocar também, sendo consciente, só para saber, talvez, Jasmine, nós temos talvez mais 15 minutos desse meu demo e depois perguntas e respostas. Sim, a ideia é acabar daqui 30 minutos. Então, se você quiser apresentar mais um pouquinho, e a gente abre para as perguntas. Tá bom, perfeito, obrigado. Então, vamos ver o próximo, vou pôr o 10, que nós temos já uma outra informação que pode ser melhor representada com um histograma, talvez pode ser o mais útil. De novo, dependendo de como nós conhecemos os nossos dados, a informação pode ser representada com a nossa escolha da visualização, vai depender exatamente do que nós estamos a querer contar. Vou escolher este nesse caso e podemos escolher o diretor. Portanto, o resultado que eu estou à procura vou pôr no eixo das respostas e, no caso do diretor, o código do diretor eu vou pôr nos valores de modo para que ele faça a sumarização. E, de novo, aqui vemos que ocorreu o mesmo problema em que ele está a somar essa informação e, de novo, só podemos escolher contagem distinta, que geralmente faz muito sentido quando temos códigos únicos de certos dados, e aqui vemos a representação, de novo, já da informação com base neste indicador. Aqui acho que não queria 0,10, queria 0,9 no momento. Uma distribuição um pouco mais representativa. Ok. Ok. Seria algo assim, portanto, aqui já temos um outro indicador, embora esse dado ainda não diz muita, não fala muito em relação aos dados que estamos a ver, e se nós quiséssemos adicionar mais um nível de dados para esta visualização, podemos também o fazer. Deixa eu pôr aqui o 11. E sobrepor a informação, mesmo que seja em formato de legenda, e ele já vai desagregar e podemos fazer um diagrama em que nós sabemos, de novo, como não temos aqui a tradução de que cada um dos números ou os nomes representam em termos de respostas no questionário, dadas no questionário, só teremos de ir pelo número que os dados estão a ser desagregados agora com base nessa categoria que fui a colocar agora como legenda para a representação. Sempre é útil ter filtros, porque, de novo, vai permitir que cada um consiga interagir com a informação com base naquilo que esperam ver. Então, aqui, geralmente, tem aqui uma função que tem mais de uma forma de fazer, criar filtros, mas posso, um momento, ver se encontro o filtro. Aqui temos um slicer, e aqui posso escolher quais são os campos ou os indicadores que eu quero usar como filtro. Por exemplo, nesse caso posso usar uma província ou um distrito como um campo de filtro. Vamos ver.
E geralmente é simples, podemos simplesmente adicionar o campo e ele automaticamente põe todos, nesse caso está a pôr os distritos. Ficou mudo? Os... Fiquei mudo. Agora voltou. Ok, pronto. Fiquei, ok. Já está ok? Sim, estamos ouvindo bem agora. Ok, desculpe. Ok, problemas aqui. Portanto, como dizia, aqui a pessoa já pode escolher os diferentes campos e vemos que o mapa é atualizado e todos os outros indicadores são atualizados automaticamente com base nos filtros que nós temos aqui selecionados. Contudo, geralmente nesse tipo de filtro, às vezes gosto de selecionar mais de uma opção de cada uma das vezes, quer dizer, mais do que uma opção, e o que pode-se fazer é vir as definições do slicer ou do filtro e escolher que a pessoa pode ter aqui está single select, ou posso ir a este e que a pessoa pode escolher mais do que um campo sem ter de pisar o control. Então, da forma que estava configurado é que eu tinha de selecionar o control e poder selecionar mais de um indicador, e agora já permite com que eu escolha mais de um indicador de cada vez, e vemos que os indicadores ou as visualizações, ou as outras visualizações são atualizadas automaticamente. Agora, o nosso painel está, digamos, esse está quase que pronto, nós estamos satisfeitos com o painel. Claro que nós teríamos querer terminar por aqui, vamos fazer maior análise dos dados, mas pronto, vamos pôr um texto só para conseguir ter um título no nosso painel. Então aqui podemos adicionar um text box e podemos chamar painel teste. Podemos configurar o nosso texto da nossa forma. E agora o que vamos fazer é lançar este painel de modo que esteja já disponível online na nossa conta de Power BI. E isso é onde vem a parte útil em que todos já conseguem aceder a esse painel e não está somente no meu computador ou sob o meu controle. Como podemos ver, é semelhante a um documento Excel que nós podemos criar mais do que um relatório, um para cada uma das páginas, podemos dar diferentes nomes, aqui a visão geral, por exemplo. Geral, ok. Então, estamos satisfeitos. Claro que uma das coisas primeiro é salvar o relatório. E em seguida escolhemos para publicar este relatório para a nossa conta de Power BI. Uns instantes até. Ok, e nós vemos aqui no nosso home temos o publish para fazer a publicação. E isso vai estar associado à conta que eu utilizei para entrar e utilizar o Power BI. Pela norma, vem aqui já o meu workspace, que eu predefinido que vamos escolher OK. E ele vai processar e fazer a publicação desse nosso relatório local já para estar disponível no nosso Power BI online. Ok, e podemos fazer a abertura do link. E aqui está, já estamos no nosso endereço web, com o nosso painel disponível, e como guardamos com alguns campos de filtro selecionados, ele lembrou-se e vai permanecer. Geralmente é útil tirar e deixar todas as opções, e depois cada um dos utilizadores pode vir e fazer o filtro que quiser. Mencionei um dos
pontos são uma das formas de criar filtros, que é adicionar aqui para o utilizador interagir com o filtro, mas também temos do lado direito a opção também de criar outros filtros adicionais que as pessoas podem também voltar a interagir, se não quiséssemos colocar este que está aqui, certo? Acho que travou. Sim. Para mim travou também. E bem aqui também, tá oscilando, né, a internet. O meu até desligo a câmera que é para não dar problema. Será que ele volta? Vamos esperar um pouquinho que acho que ele volta. Tá bom. Tá voltando. Ok, peço desculpa, eu acho que tenho alguns problemas graves aqui com o meu computador que depois tenho de rever. Mas pronto, eu acho que a parte essencial da apresentação foi feita e eu acho que agora poder abrir para qualquer questões que alguém tiver e ver se consigo responder. E obrigado. Obrigada a você, Fê, pela demonstração aí. Eu acho que, bom, pelo menos para mim, assim, é um mix de felicidade por ver que não é tão difícil, mas também ver que é um pouquinho desafiador. Então, é uma ferramenta assim, que ela é acessível, mas que a gente vai ter que fuçar bastante e mexer para ir descobrindo esses pequenos detalhes, assim, né? E acho que talvez o mais difícil seja mesmo essa parte da base de dados já está limpa o suficiente para a gente conseguindo inserir isso dentro dos gráficos. Mas, assim, enfim, esse é um pouquinho da minha percepção. Te agradeço imensamente. Acho que foi muito legal no sentido de ser bastante prático, assim, e de mostrar a realidade do que significa, onde é que a gente vai ter que entrar se a gente quiser construir painéis de monitoramento. E passo a palavra para os colegas, quem quiser fazer perguntas. Eu ia fazer uma intervenção, já, porque o ideal realmente é que os dados estejam saneados, né, antes deles entrarem num ambiente como esse. Mas em alguns casos, por exemplo, quando isso não é possível, você consegue ver a inconsistência do dado por meio desses painéis. E lá dentro mesmo você consegue pedir para o pessoal ajustar quando possível, né? Então, assim, a gente tem um painel de um projeto que roda mas não está no Power BI, ele está no Data Studio, que a gente tem um número de informações que a gente capta por API mesmo, mas são milhares de informações, mas a gente seleciona algumas. E ali, quando a gente plotou, não sou eu que faço esse painel, não é a minha área mesmo. Mas quando a gente plotou lá, a gente viu muita inconsistência. E aí, a partir delas, eu implementei uma outra ferramenta no sistema mãe para fazer já a qualificação dos dados. Só que, assim, tem dado para corrigir de 3 anos, né? Então, não vamos corrigir tudo, mas você pega as discrepâncias. Assim. Isso é interessante. Sim, eu talvez ia pegar nesse ponto e indicar que, principalmente para a Jéssica, que mencionou como criar quer dizer, como validar dentro do escritório a relevância dos painéis, está exatamente aí. Também já tivemos muitos projetos em que não foram usados os painéis logo no início e tivemos o mesmo caso, em que encontramos bastante inconsistências quando foi já o momento de analisar os dados, porque não foi feita uma análise ou um acompanhamento através de painéis, só usava Excel para fazer uma avaliação dos dados como estavam a vir, mas, de novo, a olho nu não se consegue ver quando tem tantos dados e inconsistências a acontecer. E ao utilizar painéis, quase sempre a pessoa vê já, enquanto está a começar a acontecer as inconsistências, consegue também pedir para começar a corrigir. Às vezes até as pessoas pensam que em certos projetos que é uma equipe grande que está a fazer a monitoria, porque às vezes identificamos pequenos pontos, não é? Que eles, quer dizer, questionam como nós conseguimos identificar das milhares de submissões
um ou dois casos que foram um pouco inconsistentes, não é? E isso sempre é através do painel que vai nos tirar a informação. Às vezes as equipes não são grandes, né? A gente fala em equipe de monitoramento e é uma pessoa que monitora. Uma. Então, a gente fala equipe assim para dar um peso, né? Quando a gente vai para uma reunião equipe de monitoramento, a pessoa imagina que é uma turma, né? Nossa, um monte de gente, uma pessoa só que está lá quase enlouquecida. Mas essa é a grande vantagem. Quando a Jéssica falou lá no início sobre os desafios que ela tem no trabalho dela, eu anotações. E aí o Fê vai me desculpar, porque aí pegou bem na minha área, e você complementa aí, Fê, que você deve ter mais experiência com essas áreas aí do que eu, mas o monitoramento e a avaliação, Jéssica, eles têm que andar juntos, tá? Porque eu não vou conseguir implementar uma avaliação ou uma avaliação de impacto se eu não tiver um trabalho de monitoramento muito qualificado. Com certeza. No caso do teu projeto, que eles já querem fazer uma avaliação de impacto, o correto mesmo, o mundo ideal, é que quando a gente faz o desenho desse projeto, desse programa, a gente já pensa no processo de avaliação. Porque quando a gente quer avaliar impacto, a gente tem que trabalhar com determinados desenhos. No teu caso aí, já rodou, tem um desenho aí que é o desenho que o pessoal mais gosta de usar, que é mais purista, que já não seria implementado, que seria um desenho de avaliação de impacto experimental. Para a coleta de dados, o Fê colocou muito bem lá nos slides deles. E a questão do monitoramento, ele tem que ser diário. Então, você tem que estar sempre olhando para os seus dados e, de certa forma, upando os seus dados para esses painéis de monitoramento, porque é ali que o gestor, que vocês vão tomar as decisões. E os indicadores precisam ser pensados antes, porque você vai fazer uma coleta de dados e, por meio dessa coleta de dados, você vai construir os indicadores com essas variáveis. Tem alguns indicadores de resultados que são mais simples, por exemplo, se você quer monitorar o gênero, quer monitorar a escolaridade dos seus alunos, os municípios, o país, a escola, os cursos que eles fizeram. Aí não entram nos indicadores de impacto, porque você vai ter determinadas coletas, né? São mais simples, mesmo assim você vai precisar fazer uma construção lá dentro. Então, exige tempo, assim, né? De entendimento do pessoal. Achei engraçado quando eu disse que eles quiseram avaliar impacto, porque isso já aconteceu comigo num projeto, mas você tem questões mais simples lá, esses itens que podem ser pontuados, que você já pode pensar e, por meio da coleta, pensar no painel que o Fê mostrou agora, alguns passos de construção que eu acho que vão te ajudar. Obrigada, Fê, adorei a sua explicação sobre o Power BI, não consigo mexer nele de jeito nenhum. Obrigada, Fê, obrigada, Cris. Eu confesso, Fê, eu também preciso, a minha capacidade de visualização, ela é baixa, então também estou correndo atrás, eu preciso, não domino Data Studio, Power BI, mexo no Excel, mas ainda preciso, né, de melhorar essa capacidade de visualização. Eu pretendo me debruçar isso até o final do ano, no começo do próximo ano também, mas foi igual a Cristiane falou, como você bem colocou, o desafio agora, o primeiro desafio é eles entenderem a importância do monitoramento, porque o monitoramento não é nem dado. É aquela coisa assim, né? O que é isso? Precisa mesmo, né? O que é indicadores? Eles têm confusão. Como eu falei, misturam indicadores tático, estratégico e de performance. Eu fui perguntar o que são esses indicadores tático, estratégico e de performance. Então, tem, né, uma certa influência do mundo empresarial que quer trazer para projetos sociais, eu fiquei, né, então, nesse primeiro momento a gente está limpando o meio de campo, tentando, ok, acalme-se, não vamos fazer avaliação de impacto neste momento, talvez até esse método experimental não vai acontecer agora, porque a gente nem tem dados ainda para fazer, então a gente está nesse momento de, ok, de entendimento, alinhamento, expectativas, para daí, né, igual você mostrou essas ferramentas, inclusive tem algumas que eu acho, essa que você talvez, que é o open source, pode ser até mais
fáceis nesse primeiro momento, porque daí exigiria da equipe ainda aprender a mexer em Power BI ou a mexer no Data Studio, então aí o pessoal aí vai desesperando, né? Por isso que o pessoal vai deixando o monitoramento para lá. Meu Deus, não sei mexer nisso, deixa quieto, né? Acaba se joga o monitoramento e avaliação lá para o campo e fala, quem sabe um dia a gente faz, e enfim. Então, mas eu agradeço, eu ainda, né? Você me mostrou um caminho assim possível, e acho que eu estou, pelo menos, começando aí já está a fazer um trabalho mesmo de conscientização, digamos assim, de construindo, né, uma cultura avaliativa e de monitoramento da organização, e depois a gente ir caminhando para as ferramentas, né, mais adequadas no sentido, olhando a capacidade técnica da equipe nesse primeiro momento, se a gente não tem uma pessoa especialista em monitoramento e avaliação que saiba construir painéis de monitoramento. Então, interessante essas outras ferramentas que você mostrou, porque nos permite, então, até, como que acalmar os ânimos, né? O pessoal fala, não, calma, existem ferramentas que são mais fáceis, são mais visíveis, isso não tem que ser pretexto para não construir painéis né, para a gente não monitorar o nosso trabalho. Então, eu agradeço a você pela sua explicação. Se você puder mandar sua apresentação, eu não sei, né, se sempre pode, mas se você puder mandar por aquele e-mail, né, Jazz, a gente compartilhar com o pessoal que quiser também. Com certeza. Com certeza, tem os nomes lá, né, das ferramentas, e são várias possibilidades, né? Tem algumas que são mais famosinhas, mas com certeza dá para explorar bastante. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Fiquem à vontade, pessoal. Eu vou fazer rapidamente uma. Vai, João, você então. Não, por favor, Adriana, você primeiro. Fei, super obrigada. Foi um prazer, realmente, você compartilhar conhecimento e ferramentas, né? Eu queria primeiro saber se você teve alguma vivência, né? Se deparou, que você não tem usado, mas se deparou com o uso, né, do RStudio. Se ele é tão eficaz e útil e tão amigável, né? Quanto o próprio Power BI, né? Porque dado que é uma linguagem aberta, gratuita, tenho noções básicas nele, mas não usei ainda, não implementei, mas tive a sensação do que eu já aprendi que daria para usar bem, e talvez com uma instituição de terceiro setor, como é o caso da Jéssica, talvez ele atenda. Tá? A outra pergunta, e aí eu queria sua avaliação muito sincera, porque a gente sempre fica muito impressionado com os painéis, né? Como é que a gente vai construir os painéis, e no final das contas, a minha passagem por alguns desses programas, me parece que a parte mais trabalhosa é sempre a transformação dos dados e a limpeza da base. Então, aquela etapa anterior, é ali que na verdade, se tem algum investimento a ser feito pela instituição, é na parte, né, claro, né, definimos os instrumentos, definimos os indicadores que queremos. Outra também coisa para a Jéssica, temos que definir o mínimo possível de indicadores, senão a gente nunca vai acabar numa instituição de terceiro setor conseguir realizar o monitoramento. Então, só aqueles indicadores realmente os mais importantes, não dá para abraçar o mundo, até para mostrar resultado, no segundo momento aumentar o número de indicadores, se for o caso. Agora, esse investimento, nesse momento ali de transformação dos dados, né? Gerou, transformou, limpou, me parece que é onde a instituição tem que fazer um maior investimento. Queria sua avaliação também. Sim, obrigado, Adriana, pelos pontos, excelentes questões que colocou. A começar, talvez, do ponto do RStudio, não é? De princípio, eu considero os dois em diferentes níveis, no sentido que o Power BI, entre outros, eu considero mais visualização dos dados e de resultados, enquanto no RStudio eu vejo que é um pouco mais avançado na preparação e mesmo fazer a análise dos próprios dados, não é? Fazer correr algumas funções, não é? Distribuições, entre outras. Funciona muito bem com o RStudio, contudo, tudo tem aquela limitação que depois, se eu quiser apresentar esses dados ou partilhar, tenho que fazer um screenshot ou tirar os relatórios que eu tenho e pôr num outro documento e partilhar para a instituição, enquanto o Power BI, entre outros, eu mesmo já tenho os meus dados lá apresentados, pronto para qualquer um aceder, para ter aquelas medições rápidas. E, claro, a pessoa pode, tanto no Power BI, entre outros, pode correr algumas funções
de R, sim, pode correr alguns scripts de R, assim como de Python, e a pessoa pode fazer essas funções mais avançadas e por lá representar. Contudo, os dois em si eu sempre considero serem um pouco distintos. Agora, quanto ao ponto que colocou, sim, de facto, a maior parte do trabalho vem na limpeza e o tratamento ou transformação do dado. Eu acho que a transformação dos dados nem tanto, porque existem várias ferramentas online que ajudam, como eu mencionei, o ETL, não é? Ferramentas de transformação de informação de diferentes bases de dados. Mas, sim, a limpeza é a parte que as empresas, as organizações devem tomar e prestar muita atenção, porque, por exemplo, nos estudos que nós já elaboramos, por exemplo, um deles foi a distância escolar com o Unicef, e mais de 3 ou 4 meses, o que está a ser feito é mais só receber os dados, limpar, e às vezes mandar equipes voltar ao campo para recolher a informação, porque nota-se algumas discrepâncias na informação submetida, e isso leva um bom período, e às vezes os painéis podem levar talvez umas 2, 3 semanas para compilar os indicadores chaves, e estão lá presentes, mas o resto, a maior parte do trabalho, sim, está na limpeza, e os painéis não vão resolver esse ponto de discrepância de dados. Não, sim, espero ter respondido. Obrigada, Fei. João? Alô, alô. Estou cá. Boa tarde. Boa noite, Fei. Estou falando também daqui de Maputo. Sou amigo do Fábio. Então, em primeiro lugar, obrigado pela apresentação. Foi muito interessante. O Fábio já tinha falado sobre o Fei em algumas ocasiões. Fico feliz em ter visto não só a sua exposição, como também a sua experiência prática, né? Então, acho que, em primeiro lugar, o que eu gostaria de deixar como pergunta é em relação à etapa de extração de dados em tempo real. Você estava mencionando realmente da questão da limpeza de dados, o quanto isso toma tempo, e eu queria saber se, na experiência do Fei, você já... Não é conseguir o verbo, mas se você já foi solicitado por algum parceiro ou algum órgão da ONU para fazer painéis de monitoramento a partir de extração em tempo real. É um trabalho que eu tenho encarado recentemente no PMA, e parte desse, pelo menos para o PMA, nós utilizamos o Tableau. Então, existe o Tableau Prep Builder, que auxilia a gente com isso, mas, enfim, existe também uma série de regulamentações dentro do sistema ONU sobre autorização para utilizar algumas coisas em tempo real. Então, eu queria saber um pouco do Fei, como você já encarou esse tipo de desafio e quais foram as soluções encontradas no curto prazo, e também partilhar apenas um ponto com a Jéssica. Eu sei que a Jéssica está precisando trazer um aspecto bem inovativo dentro da organização, e o que eu posso dizer é que atualmente eu estou seguindo um lema que é Under Promise, Over Deliver. Então a gente promete menos e consegue entregar mais depois. Assim que assinaram o Tableau aqui no PMA, foi uma revolução, porque precisamos fazer isso imediatamente, e o painel tem que ser lindo, assim, graficamente falando. Só que, assim, a correria vem para todo mundo, ninguém tem tempo de ficar sentado fazendo um curso de Tableau, Power BI, seja lá o que for. E aí, no fim de semana que eu fazia, vou começar a testar umas coisas. E aí foi quando eu percebi que o menos vale mais, né, em muitas ocasiões. Então, eu comecei com aquelas coisas bem funcionais e menos visuais, e acabei 3 semanas atrás transformando um simples Excel em um dashboard, e eu descobri que isso era um pedido de auditores, e que assim a equipe de M&E não tinha isso. Então, quando a minha chefe voltou de férias, fez: você acabou de solucionar um problema. E eu fiz: pô, menos é mais, né? Se eu fosse escutar todo mundo tendo que fazer algo assim para abraçar o mundo com as pernas, nada ia sair do canto. Então, a sugestão que eu deixo para você é: se ninguém tem tempo para ver isso, deixa quieto ali no cantinho, vai fazendo aos poucos teu curso. Tem formas alternativas de fazer dashboards via Excel mesmo, fazendo grande pivot,
Então, se não tem recurso agora para assinar Power BI, Tableau, Salesforce, enfim, vai ali devagarinho e depois só entrega. Que aí nessa hora eles vão entender qual a importância do trabalho e assim você vai estar entregando mais do que eles esperam, sem criar tanta expectativa. Crie bode, mas não crie expectativa. Amei, João. Faz até uma tatuagem aqui, ó. Contigo, Fei. Por favor, obrigado. Obrigado, João. Por acaso, quer dizer, obrigado também por ter adicionado esses pontos relevantes. Em relação à questão de ETL, não é? Da transformação dos dados em tempo real com uma das organizações da UN, talvez eu vou usar um exemplo direto mesmo com a própria PMA. Tem um projeto com a Linha Verde, em que a Robobo fez o desenvolvimento e um dos requisitos, embora ainda está no processo de finalização, mas o canal já lá existe, é ligação com o Tableau para fazer a monitoria em tempo real. E isto é possível, já mostramos à equipe como pode fazer essa monitoria e está agora nesse ponto que mencionou, que alguém tem de ir lá para desenhar os painéis, porque de certa forma já dissemos, ok, os dados estão aqui na porta, agora vocês têm de fazer desenhar os painéis para apresentar aquilo que estão à procura. Então, de certa forma, sim, uma grande parte das vezes, já trabalhei várias vezes em fazer painéis em tempo real, com o Unicef também, por exemplo, o que eu estava a mostrar em Superset, aquilo era em tempo real, equipes no campo a fazer o levantamento dos dados, submetiam para o servidor e usando o web, por acaso muito da minha apresentação foi com base nessa experiência que já há mais de 4 anos temos replicado, que é isso, os dados são transformados, enviados para um servidor que depois faz a leitura da informação como e quando necessário. Então, e sempre são mais valiosos do que ter o Excel, embora nós depois transformamos para Power BI já no final, porque já não temos a necessidade de ter os recursos todos de servidor e ETL ainda ativo, porque cada um tem o seu custo, então já desativamos aqueles serviços, porque já a ronda de colheita de dados já encerrou, então agora o que fazemos é, com base no CSV ou Excel dos dados finais limpos, já produzimos os painéis no Power BI e vão ficar lá estáticos já para a instituição utilizar. Então, geralmente é simples e, claro, a limpeza de dados é sempre o processo mais longo, como eu havia mencionado. E talvez um último parênteses é boa tarde desse lado, como estou baseado nesse momento nos Estados Unidos. Então, é uma boa tarde. Sim. Bem internacional aqui a nossa roda de conversa. Gente, a gente já está chegando aqui ao fim. Na verdade, já passamos 4 minutinhos. Queria ver se alguém quer fazer mais algum comentário. Mas, assim, queria, né, agradecer mesmo, Fei, foi muito legal, foi muito prático, acho que bem alinhado com o que a gente imaginou e precisava, assim, porque às vezes a gente fica muito na parte teórica e não consegue ver por dentro do que significa realmente construir um painel desse, né? Acho que talvez a Cris já tenha um pouquinho mais de experiência e prática com isso, mas para quem está começando, é muito legal de ver exatamente o que significa a carinha da ferramenta, como é que mexe. Então, acho que isso iluminou bastante aqui os caminhos. E, de novo, mostrou que é possível, que é fácil, mas também mostrou que exige bastante exploração aí das ferramentas. Então, é isso. Eu queria agradecer. Última chamada para algum último comentário antes da gente encerrar. Não? Todo mundo tranquilo? Então, é isso. Queria aproveitar, antes da gente fechar, tem, acho que, se não me engano, 4 pessoas aqui que não fazem parte do grupo Eval Youth. E se vocês tiverem interesse em monitoramento e avaliação, estão iniciando nessa área, a gente tem um grupo no WhatsApp, que é um grupo de jovens avaliadores. E se vocês quiserem fazer parte desse grupo e, eventualmente, se engajar mais e entrar para o grupo Eval Youth Brasil, me manda aqui o número no chat, que eu posso adicionar vocês no grupo no WhatsApp e a gente segue em contato. Se não, procura a gente no LinkedIn também, a gente tem agora já um LinkedIn do Eval Youth Brasil. E ainda não.
Ainda não? Bom, temos um e-mail, Logo vai sair. Vou mandar no chat um e-mail se quiserem falar com a gente, tiverem mais, enfim, interesses aí. É um movimento de jovens avaliadores, de pessoas que estão começando, às vezes jovens não exatamente de idade, mas jovens na carreira. E a gente, enfim, faz ações como essa para nos fortalecer, né, para entendermos um pouquinho mais dos assuntos aí relacionados a monitoramento e avaliação e também para fortalecer o campo de monitoramento e avaliação no Brasil. E, de novo, muito legal, Fê, essa conexão lusófona. A gente está querendo cada vez mais fortalecer aí essas conexões. O João, que está em Moçambique, e hoje é coordenador do grupo de articulação de redes, então tem pensado aí também ações para a gente se conectar mais com os países que falam português. Então, é isso. Então, vou mandar aqui, antes de encerrar o e-mail. E é isso, só um segundo, deixa eu escrever aqui. Pronto. E esse evento foi gravado, então também vai ficar disponível para outras pessoas assistirem futuramente. Tenho certeza que mais gente vai se beneficiar dessa conversa. Gente, é legal colocar no canal da rede também. A gente pode estudar isso. Sim, vamos colocar no canal da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Muito obrigada a todos. Obrigada, Fê, mais uma vez. Obrigada, Fê. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.